Olá, o assunto de hoje é o desempenho do Brasil na Copa desse ano. Eu sou Eneida Foecart, sou psicóloga e esse é o canal Analise com Eneida. Eu não vou falar do ponto de vista técnico do futebol, até porque eu não tenho competência para isso. Mas eu posso falar como psicóloga que trabalha com equipes, com grupos, especialmente equipes de trabalho. E o que eu vi? Pareciam 11 pessoas, 11 jogadores espalhados. Eu não vi um grupo. Eu não vi, portanto, uma equipe. Sendo de que talvez o grupo preceda uma equipe. Uma equipe é aquela que se debruça em torno de um critério comum, que nesse caso seria jogar bem, ganhar. E a gente pode questionar, mas como que eles não queriam ganhar? Para ganhar não basta só querer. E como é um esporte coletivo, é necessário você formar realmente uma equipe. E o que forma uma equipe? Os vínculos, que dão estrutura para isso, mas também os ideais. Os ideais, o Freud explica no seu trabalho de psicologia das massas e análise do eu, que muitas vezes, inclusive, as consciências individuais, elas são sobrepostas pelas consciências coletivas que passam até dominar os indivíduos, criando um comportamento em massa, um comportamento grupal. Para isso tem que ter ideais para os quais se mira e que geralmente são personificados, empenhados pelos líderes. E a impressão que eu tenho é que não tinha esse ideal da paixão pelo país, que daria essa unidade, né? O corpo que daria uma equipe para trabalhar e lutar contra os adversários, que se tiverem essa coesão, talvez com menos técnica, consigam avançar sobre nós. E eu acho que isso que aconteceu. Não tinha uma equipe e não tinha um ideal, que seria assim, a paixão pela nação, pelo Brasil. Eu vi e senti isso. Esse é o vídeo de hoje. Curta, compartilhe e se inscreva. Obrigada. Vou contar um pouquinho para vocês a minha experiência, as minhas lembranças de Copa do Mundo. Em 1970, no tricampeonato, eu era criança e morava em São Paulo. E eu me lembro da vibração. Eu me lembro como... E olha que era uma época, né, do governo militar. E parece que, assim, as pessoas, a nação precisavam, né, vamos dizer assim, meio que resgatar o Brasil, pensar no Brasil. E desde criança eu sentia isso. Eu vi a Copa em São Paulo, capital, e eu me lembro das comemorações. Em São Paulo tem, né, prédios altos, todas as janelas se jogava papel picado a cada gol do Brasil. Então tinha muito papel picado, né, porque o Brasil fez muitos gols. E ficava assim, camadas no chão. E no tricampeonato, Avenida Paulista, eu me lembro, né, que meu pai me enrolou na bandeira, nós fomos para a Paulista comemorar. Era um mar de gente, uma alegria muito grande. E eu vi a seleção do tricampeonato, porque o apartamento que eu morava era na Avenida Paulista, esquina com a Brigadeiro, e a seleção desfilou, né, em carro aberto, ela subiu pela Brigadeiro, e o meu apartamento dava fundos para Brigadeiro, então eu vi ela subindo. Eu me lembro assim, da imagem de ver o time, e aí ela passou para Paulista. E foi uma lembrança muito boa. Aí em 1978, né, o Brasil ficou de fora, porque, se eu não me engano, foi um jogo da Argentina, que conforme a classificação, os pontos, o Brasil ganhou o jogo, mas dependia do resultado da Argentina, que
a Argentina, para passar, precisava de muitos gols. E dizem até hoje, né, de que o adversário entregou o jogo para a Argentina foi campeã esse ano. E é uma doce lembrança com as minhas amigas de Santa Catarina, que nós tínhamos prova de física no outro dia, nós juntamos lá em casa para estudar, fizemos lanche, vimos o jogo do Brasil, ganhamos, estávamos super animadas e depois vimos a Argentina passar e eliminar por pontos o Brasil. E eu me lembro da torcida, como era boa, como tinha uma unidade e como tinha equipe, como tinham jogadores representando o Brasil com paixão por isso. Então esse ideal, essa paixão, né, que daria uma imagem, um corpo para se poder ter um time, uma equipe, eu não vi e eu não estou vendo há muito tempo. Não é só uma questão, acho que, talentos individuais, porque até por individual tinha muitos, mas eles eram indivíduos, não tinham um vínculo que parece que abraçasse-os, que os transformasse em um time, em um grupo, em uma equipe. Eu senti falta disso nessa Copa, como senti já em outras, né? Temos boas lembranças, né, de outros jogos, de outras Copas, temos também as más lembranças, e eu penso de que o 7-1 meio que traumatizou o brasileiro. Eu não vejo mais as pessoas encantadas e interessadas em futebol como antes. Eu vejo que grandes talentos, como eles jogavam, como eles chutavam para gol, os gols belíssimos, os dribles, né, os grandes nomes, né? Não é só da Copa de 70, né? Mas nós temos, né, o Ronaldinho, por exemplo, né, os dribles que o cara dava. E também teve a Copa da França, que acho que foi bastante traumatizante pra gente. Enfim, há muito que pensar. Sabemos da importância, né, dos altos cachês, das publicidades, das políticas de FIFA, dos seus patrocinadores, dos seus times, mas assim, parece que o individual tá sobrepondo o coletivo. E para ter um grupo, um time, uma equipe, é o coletivo que tem que se sobrepor ao individual, não anulando as individualidades, mas aproveitando as potencialidades dessas individualidades para que este grupo brilhe. É isso que eu senti dessa Copa e dessas outras. Eu acho que a equipe está precisando de um psicólogo, né? Para se trabalhar os vínculos de trabalho destes times. Sou Eneida Foecart, esse é o canal Analise com Eneida. Curta, comente, compartilhe. Obrigada.